E aí, bora falar de uma relação que todo mundo acha que entende, mas que é cheia de detalhes: exercício físico e sistema imune. Será que se matar na academia é garantia de não pegar um resfriado? Ou será que às vezes o tiro pode sair pela culatra? Pois é, a história é um pouco mais complexa e super interessante. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é essa: fazer exercício ajuda a gente a se defender de infecções? Ou, dependendo de como a gente faz, pode acabar nos deixando mais vulneráveis? É exatamente isso que a fisiologia do exercício vem nos explicar. Certo. Para a gente entender essa história direito, primeiro a gente precisa conhecer o protagonista, o nosso sistema imune. Pensa nele como um grande sistema que trabalha sem parar para manter o equilíbrio, a homeostase do nosso corpo. E olha, não é exagero dizer que o nosso corpo vive sob ataque. O tempo todo tem bactéria, vírus, fungo tentando invadir. E quem está lá, na linha de frente, garantindo que a gente continue saudável? Ele mesmo, o sistema imune. É a nossa proteção fundamental. Mas, o sistema imune não é uma coisa só, um bloco único. Ele é mais como um exército com duas grandes divisões que trabalham juntas. De um lado, a imunidade inata, que é a tropa de choque, a resposta rápida. Do outro, a imunidade adquirida, que são as forças especiais super especializadas. Vamos começar pela imunidade inata. Ela é a nossa primeira barreira, a resposta que já nasce com a gente e age na hora. É formada por barreiras físicas, tipo a nossa pele, e também por um monte de células e proteínas que já ficam de prontidão, só esperando algum invasor dar as caras. Pensando nesse exército, a imunidade inata tem, primeiro, as barreiras físicas, que são as muralhas do castelo. Depois, as células soldado, como os fagócitos e as células natural killer, que ficam patrulhando tudo. E ainda tem o sistema complemento, que é tipo um sistema de alarme que soa quando tem perigo e ainda ajuda a atacar o inimigo. E dentro desse grupo de soldados, os fagócitos são a tropa de elite. Células como macrófagos e neutrófilos são os matadores profissionais do nosso corpo. A função deles é literalmente sair comendo os invasores, digerindo bactérias e limpando toda a bagunça. São incríveis. Agora, vamos para as nossas forças especiais, a imunidade adquirida. Ela demora um pouco mais para agir, mas a vantagem é que ela é super específica. E, o mais importante, ela cria uma memória do invasor. Aqui a gente tem as células B, que são as nossas fábricas de mísseis teleguiados, os anticorpos. E temos as células T, que são os especialistas no combate corpo a corpo, que caçam e destroem as nossas próprias células que foram sequestradas por um vírus, por exemplo. Beleza. Agora que a gente já relembrou como funciona a nossa defesa, podemos finalmente colocar o exercício nessa equação. E ele entra aqui como um poderoso modulador, ou seja, ele tem a capacidade de regular, de mexer com esse sistema todo, tanto para fortalecer quanto para, acredite, suprimir temporariamente as nossas defesas. A grande sacada aqui não é se a gente deve ou não fazer exercício. A questão é como fazer. A intensidade e a duração são as peças-chave que vão dizer se o efeito no sistema imune vai ser bom ou ruim. E a ciência tem um modelo gráfico bem famoso para explicar isso. E aqui está ela, a famosa curva em J. Para quem é estudante ou profissional da área de saúde, entender esse conceito é fundamental. É uma forma muito visual e prática de entender como prescrever exercícios pensando na imunidade. Olha só o formato dela, que genial! O gráfico mostra o risco de ter uma infecção respiratória. Lá na esquerda, a galera sedentário, com risco médio. No ponto mais baixo da curva, quem faz exercício moderado, tem o menor risco de todos. Agora, olha o que acontece na direita. Quando o exercício fica muito intenso e muito longo, o risco não só aumenta, como ultrapassa o risco de quem é sedentário. Impressionante, né? E este gráfico de barras aqui deixa a ideia da curva em J ainda mais clara. Não tem nem o que discutir. O exercício moderado aparece como a nossa zona de proteção ideal. Ele diminui o risco de infecções se comparado tanto a não fazer nada quanto exagerar no treino. Tá, mas por que o exercício moderado protege tanto? A explicação é fascinante. Cada vez que a gente treina de forma moderada, é como se dessemos um boost, um reforço temporário no sistema imune. A circulação de células de defesa importantes, como as natural killers e os neutrófilos, aumenta. Pensa nisso. Evolutivamente, quando nossos ancestrais caçavam, o corpo precisava estar pronto para se curar de ferimentos. Esse reforço é um eco desse sistema de vigilância. E o resultado de fazer isso com frequência, uma redução de 18% a 67% no risco de infecções. É muita coisa. Agora vamos para o outro lado da curva, o lado do exagero.
Quando o exercício é muito puxado e dura mais de 90 minutos, tipo uma maratona ou um treino de atleta de elite, a coisa inverte. O sistema imune, ao invés de ser estimulado, entra num estado de depressão temporária. E isso nos leva a um outro conceito super famoso, a teoria da janela aberta. Basicamente, é um período que pode ir de 3 até 72 horas depois de um esforço gigante em que as nossas defesas ficam em baixa. É literalmente uma janela de oportunidade para vírus e bactérias entrarem e fazerem a festa. E o que acontece no nosso corpo durante essa janela? Bom, o número e a atividade das nossas células de defesa, como as células B, T e as natural killers, caem. Os níveis de um anticorpo super importante que fica na nossa saliva e nariz, o IgA, também diminuem. E para piorar, os hormônios do estresse, como o cortisol, sobem e eles são conhecidos por suprimir a resposta imune. É a tempestade perfeita. Certo, a teoria é super interessante. Mas e na prática? Como é que a gente usa esse conhecimento no dia a dia, na hora de orientar um paciente ou um atleta? É aqui que a gente separa uma prescrição de exercício qualquer de uma prescrição inteligente, otimizada e segura. Então, vamos resumir os pontos-chave para a prescrição. Primeiro, para a maioria das pessoas, a recomendação de ouro é incentivar o exercício moderado e regular. Segundo, para atletas que treinam pesado, é fundamental conhecer e respeitar a janela aberta, planejando bem a recuperação. E terceiro, e muito importante, lembrar que o exercício não age sozinho. Sono de qualidade, controle do estresse e boa nutrição são cruciais nesse quebra-cabeça da imunidade. E claro, vale sempre reforçar que essa conversa toda é baseada em ciência sólida, consolidada em livros que são referência na área, como o clássico Fisiologia do Exercício, de Powers e Rowney. E para a gente fechar, fica uma provocação para reflexão. Se a resposta imune ao exercício é tão particular, o grande desafio para nós profissionais da saúde é conseguir ir além do modelo geral da curva em J. Como a gente pode, de fato, individualizar a dose de exercício para cada pessoa, maximizando a proteção e minimizando os riscos? Essa é a verdadeira arte por trás da ciência.